Glória a Jesus, glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta noite, por estarmos aqui. Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Parece que tem o Ruth Clay, nós vamos seguir toda a igreja, o pastor Pereira, os hinos da nossa arte. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos continuam necessitando de oração? Maravilhoso Deus, eterno Pai, que está no céu, em nome de Jesus. Continuamos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade e somos agradecidos ao Senhor por mais uma noite que o Senhor nos permite estarmos na tua casa, no teu santuário, para juntos podermos adorá-lo e glorificá-lo. Continua abençoando os teus filhos que aqui estão, aqueles que ainda estão no caminho para aqui chegar, vai tirando obstáculos, embaraços, empecilhos, vai repreendendo e removendo tudo que venha contrário à vida dos teus servos nesta noite. Estende a tua mão de poder, trazendo sobre nós também a direção, a instrumentalidade do teu Espírito Santo, abençoando cada um dos teus filhos, cada congregação que vai estar louvando o Senhor, o irmão que está à frente desse trabalho nesta noite, o teu filho que também vai estar ministrando a tua palavra. Deus, esse povo é teu, a nossa vida é do Senhor, tudo aqui te pertence. Por isso, Senhor, por meio do teu Espírito Santo, continua agindo, se revelando, falando, operando, conforme a sua vontade e o seu querer, e que tome qualquer ação do adversário contra as nossas vidas nesta reunião, neste ambiente, continue sendo repreendida em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Aleluia. Ore comigo, não esqueça. Vamos falar o Senhor com 300. Dá atenção aí, irmão Júlio. Vamos. Jesus sempre do céu em glória ele vem, é com a nova pelo mundo, amém. Oh, esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardando Jesus ainda, é a luz da manhã, nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da Jesus se vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição, e do sepulcro em breve se levantarão da glória a Deus, Jesus em breve vem.
sua vida, ouvindo Senhor buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a noiva, Jesus se vem do céu sentado de esplendor, aniquilou a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto do matou. Mas glória a Deus, Jesus em breve vem. Nós esperamos, será Jesus a vida, correndo nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Nossa esperança é sua vida, correndo nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da Jesus sempre completamente restaura o mundo que se apenas separa, e todas as coisas vem depressa transformar. Da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nós queremos a vida, correndo sem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Nossa esperança é sua vida, correndo nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Jesus sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Nossa esperança é sua vida, correndo nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Aleluia! Você me ajuda no 422. É consigo a igreja, né? No céu não entra pecado. Não perde a vida. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre
não podem agora buscar do reino de gozo celeste que Deus te pra me preparar. Ele é o caminho da cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas idades, a Deus ele sempre louvado. Céu, tenho muita saudade da glória pela rei de ver. Ah, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa de lá e viver, e meu eterno abençoado no céu nunca mais se romper. Por quê? No meu santo lar, ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Eu caminho da cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas idades, a Deus ele sempre louvado. Tenho muita saudade das glórias pela rei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu tudo é bonito. Por quê? Ao de passar, sepulcro jamais erguido, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Qual astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Jesus me dará um lugar. Os crentes de toda idade, a Deus ele sempre louvado. Tenho muita saudade, a glória pela rei de ver. Ah, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Já pensou os tempos de toda a terra do Senhor Jesus? Amém! Louvado e enaltecido é o nome do Senhor, de joelho, sempre tem vitória. Presbítero Rafael, superintendente da Convenção de Branco, lendo e orando por dízimos de oferta. Papai do céu, irmãos, Salmo de número 101. Salmo de número 101, verso 6, diz assim: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda no caminho reto, esse me servirá. Quando nós falamos de ser fiel a Deus, irmãos, eu entendo que eu preciso ser fiel nos meus compromissos,
nos negócios que eu faço, seja ele bons ou ruins, eu preciso ser fiel. Eu preciso ser fiel à minha esposa. Eu preciso ser fiel quando eu dou sim e cumprir o sim. Eu preciso ser fiel quando eu dou não e eu faço valer o não também. Mas segundo Malaquias 3, precisamos ser fiéis não só em dízimos, mas também nas ofertas. E quando eu pergunto a sua no texto em que roubamos ao Senhor, o texto responde: vocês estão sendo infiéis nos dízimos e nas ofertas. Mateus capítulo 25, Jesus vai falar sobre isso. E ele fala aquele que recebeu 5, servo bom e fiel. Se foste fiel no pouco, entra no gozo do meu Pai. Fidelidade. Aquele que tinha 2, Jesus fala a mesma coisa. Servo bom e fiel, eu deixei 2 na sua mão. Entra no gozo do meu Pai. Os 2 foram salvos. Mas aquele que tinha somente 1, o texto diz muito claramente no verso 30: lançai, pois, servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então nós entendemos o que o Salmo 101, verso 6 diz: os olhos do Senhor estão à procura dos fiéis, para morarem comigo. Que você nessa noite entenda que Deus entre com a palavra no seu coração, para você entender que fidelidade é uma questão de salvação. Os infiéis não herdarão o reino dos céus. E você não precisa ser só fiel em dízimos e ofertas, mas fiel no que se fala, fiel à palavra de Deus, fiel em obediência, fidelidade em tudo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu louvo o Senhor, meu Deus, pela Tua palavra. E que o Senhor, meu Pai, nessa noite nos constranja, nos exorte, nos corrija, mas não permita que perdamos a nossa salvação por conta de infidelidade. Que nessa noite, meu Pai, essa palavra não entre como uma correção dura no coração do Teu Filho, mas como um ato de amor do Senhor, pois a Tua palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim seria salvo. E hoje nós temos uma oportunidade de voltar à fidelidade. Abençoa aqueles que vão ofertar e dizimar, aqueles que têm menos do que nós. Nos constrange a abrir a nossa mão para ajudar aqueles que têm menos do que nós. Que o Senhor abençoe essa igreja ainda mais do que o Senhor já faz. Que essa construção venha a ser terminada. Que os departamentos sejam alcançados para aqueles que são fiéis. Mas que o Senhor, meu Pai, mantenha a Tua palavra como o Senhor tem feito. E que essa igreja passe a ser fiel ao Senhor, pois a Tua palavra diz que só os fiéis morarão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Juninho, me ajude aí. Fabiana Anastácio. Por Tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, ou sentir aqui a Tua presença, pela total certeza da Tua existência. Aleluia! O Teu Santo Espírito que habita em mim, o Teu grande amor que não tem fim. Cantar agora e sentir tua unção. E adorarei, e adorarei. Eu mais uma vez adorarei. O chamado para adorar, então adorarei.
adorarei. Honra e glória para aquele que é, Senhor. Aqui eu vou agradecer uma rica oportunidade concedida para essa igreja que se coloque sobre os pés e vamos receber o servo do Senhor, pastor Carlos Bezerra, que estará dando continuidade. Aleluia. Mais uma vez eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade. Agradeço ao Senhor, ao nosso pastor, por estar aqui e, em especial, concluindo o estudo do Apocalipse. Vamos fazer mais uma oração, justificando, nosso pastor está nessa expectativa da cirurgia. O pastor Walter também tinha um procedimento na esposa, agora tarde, mas o Senhor já sabia quem era para estar aqui nesta noite. Apocalipse 22, último livro, último capítulo. Glória a Jesus. Apocalipse 22. Se tiver alguém do seu lado, sem Bíblia, compartilhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não é necessário de lâmpada nem de luz do sol, porque o seu Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Amado, eterno, poderoso, maravilhoso, misericordioso,
Deus perdoador, nos deste este dia, esta noite, os louvores, nos escolheste para estar aqui. Clamamos e rogamos ao teu Santo Espírito que continue na primazia, que fale através de mim nesta noite e que tenhamos a revelação da tua palavra. Sejamos santificados e edificados. Te apresentamos teus servos que não puderam estar aqui nesta noite por motivo de trabalho, de viagem, de enfermidade. O Senhor, Deus de perto, o Deus de longe, o Deus que cura, que salva e que liberta. Te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, estamos concluindo este estudo maravilhoso. E quando nós lemos os primeiros 5 versículos deste capítulo 22, nós vemos que ele faz parte do capítulo 21. Foi pregado quinta-feira passada. Então, os versículos de 1 a 5, eles são parte do capítulo 21 e não dessa conclusão. A conclusão deste livro é a partir do versículo 6. Os versículos de 1 a 5, como eu disse, eles mostram a descrição da Nova Jerusalém, onde o trono de Deus emana um rio que comunica vida, como a árvore da vida às suas margens. Enquanto no capítulo 21 é descrito o exterior da Jerusalém celeste, o capítulo 22 nós vamos adentrar, nós vamos estar dentro, no interior do que um autor chama do satélite celestial, a Jerusalém celeste. Então nós podemos estarmos meditando, adentrando os portões da Jerusalém celestial. Aleluia. Então me mostrou o rio da vida, o rio da água da vida. Inicia este capítulo. No capítulo 21, nos versículos 9 e 10, não vou ler pelo tempo, mas no capítulo 21, versículos 9 e 10, o anjo mostra a João a noiva, a nova Jerusalém. Agora, o anjo mostra a João a parte seguinte da gloriosa visão da eternidade final. Aleluia. A eternidade que a gente poderia dizer assim, final e eterna. O Éden recuperado, o paraíso recuperado. O propósito de Deus no primeiro jardim do Éden está lá em Gênesis 2 e 3, capítulo 2 e capítulo 3. Então, o propósito de Deus no Éden era proporcionar um jardim de delícias. E o sentido do Éden é isto, um jardim de delícia. Isto fazia parte da aliança de Deus com a humanidade. Mas Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, não somente para desfrutar, mas também para cuidar dele, como um serviço prestado a Deus. Gênesis 2,15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E nós podemos trazer para a igreja do Senhor que estamos aqui para cuidar. Aleluia. Mas o homem perdeu acesso a essa árvore, né? Os judeus, meus irmãos, os judeus acreditam que o paraíso edênico ele foi arrebatado para o céu, que este paraíso ou jardim do Éden está no céu, onde os fiéis viveriam futuramente. No livro de Apocalipse, que nós estamos encerrando nesta noite, este Éden, este jardim, ele é restaurado, e como também ele é elevado, ele é ampliado para o povo de Deus na eternidade. Aleluia. Em Gênesis, o rio fluía para fora do Éden, mas agora nós vemos que em Apocalipse esse rio ele flui do trono de Deus. Aleluias. Aqui
No capítulo 22, a água viva brotando do trono de Deus e do trono do Cordeiro mostra a unidade do Éden com a Jerusalém celestial. O Éden se uniu à cidade. E o profeta Isaías, ele profetizou sobre isso. Nós vemos em Isaías 41, 17 a 18. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Glória a Jesus. Profetizando o que encerra o livro de Apocalipse. Quando nós lemos esse primeiro versículo do capítulo 22 de Apocalipse, nós também vemos o registro profético de Ezequiel 47, versículo 1, que diz: depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíram águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Então nós vemos como o livro de Apocalipse, ele traz nos mostrando desde o Gênesis, desde as profecias, o que estava até então oculto, sendo revelado neste livro. Nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículos 10, de 13 a 14. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. E nós já estudamos aqui no capítulo 17 o que vai vir desse rio Eufrates. Mas, meus irmãos, vejamos ainda as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele diz: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão do seu ventre. Glória a Jesus. Isso é o que o último capítulo de Apocalipse nos revela. Isto é que o capítulo 22 está nos mostrando sobre o interior de Jerusalém, sobre o interior da cidade santa celeste. Então os rios espirituais de Jerusalém passaram por todo o mundo e renovaram tudo. Este é o significado do versículo 17, que diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Assim, meus irmãos, como todos que tiverem sede no milênio receberão os rios de vida, que sairão do templo do Senhor e ligarão os dois mares. Nós já estudamos isso aqui, o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, de forma que Jerusalém se tornará uma cidade portuária. Durante o milênio, isso é profético, o rio sairá do templo, do terceiro templo que será construído em Jerusalém. E esse rio diz que ele vai até o Mar Morto, e o Mar Morto vai se tornar em águas saudáveis, potáveis. Está escrito em Zacarias 14:8. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metades dela para o mar oriental e metades dela para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Então essa corrente do Espírito unindo a todos em um só corpo. Jerusalém não tem mar, mas Jerusalém vai ser uma cidade portuária. O Mar Morto vai passar a ter vida, e esse rio correrá de Jerusalém até o Mar Morto. Esses dois rios de água viva atingem e produzem muitíssimos frutos. São árvores que suas folhas e seus frutos alimentarão a muitos das duas margens desse rio, o que confirma Apocalipse 22.
é o que está no versículo 2 que nós lemos. 12 vezes, de mês em mês, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, a igreja de Jesus, versículo 2 do capítulo 22. E esse número 12 repetido nessas figuras reforça a ideia do povo de Deus que recebe estas bênçãos na presença dele. Aleluia, glória a Jesus. Enquanto em Gênesis 3:3 se fala dos frutos, em Apocalipse 2:7 é prometido aos vencedores que poderão se alimentar da árvore da vida. Essa árvore se encontra no paraíso. Aqui, como também em Ezequiel 47:12, se aponta as folhas da árvore para a cura das nações. Ezequiel 47:12 está escrito: e junto ao rio, a sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto, para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Nós vemos como se unem, Ezequiel, Gênesis, fechando com o último capítulo de Apocalipse. Mas muitos podem perguntar: como isso será possível? Se as folhas devem servir para a cura das nações, se pressupõe doença. Mas pelo contrário, na mesma maneira como João nega enfaticamente tudo que é negativo no novo céu e na nova terra, Apocalipse 21:4 diz: não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Aleluia, glória a Jesus. Ele descreve ainda de que maneira a doença e a morte serão eliminadas: através do fruto da árvore da vida, a vida eterna, pelas folhas das mesmas, nenhuma doença. Em Hebreus 1:13 está escrito, por exemplo: sustentando todas as coisas por sua palavra. A palavra poderosa do nosso Deus. A palavra grega sustentar inclui manter. Toda a vida procede dele. Ele mantém a vida eterna permanentemente em nós, através do fruto da árvore da vida. Nos versículos 3 e 4, nunca mais haverá qualquer maldição. Zacarias falou da salvação de Jerusalém quando ele disse, Zacarias 14:11, habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Glória a Jesus. A maldição que afligia o homem desde o pecado do primeiro casal no Éden foi removida pelo sacrifício de Jesus. A palavra grega não é a mesma habitual anátema, encontrada diversas vezes, mas catatema, que ocorre somente aqui. Barrei, ele diz, provavelmente uma forma mais severa de anátema, que significa uma coisa amaldiçoada. O escritor Grasson, ele escreve, se referindo a Gênesis 3, 17 e 18: e Adão disse, porquanto destes ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Aleluia. Meus irmãos, até os últimos capítulos da Bíblia equilibram-se os primeiros, e o paraíso perdido dá lugar ao paraíso recuperado. Glória a Jesus. A cidade santa se torna abençoada e segura. Essa Jerusalém que nós estamos vendo hoje, o Israel que nós estamos vendo hoje, em guerra desde quase 6 meses, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Olhando para a circunstância abençoada da Israel restaurada, Jeremias descreve, naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Jeremias 3,17. Novamente a figura está nos mostrando a mais importante das imagens de bênção: a presença de Deus em Jerusalém. Aleluia, glória a Jesus. A cidade santa deriva sua grandeza, sua beleza, não as pedras ou qualquer outro elemento, não aqueles muros
lindos, mas a presença de Deus. A presença de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Todas as referências materiais, preciosos, simplesmente como símbolo do povo abençoado. E meus irmãos, a proximidade desta comunhão é destacada pelo acréscimo: contemplarão a sua face. Salmo 17:15 escreve: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar eu me satisfarei, aleluia, aleluia, com a tua semelhança. Salmo 143:13 diz: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Números 12:6-8. E disse: ouvi as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Versículo 4, ele diz: verão a sua face. 1 Reis 10:8, falando da rainha de Sabá, diz, quando ela viu a glória de Salomão: como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Aleluia. Aqui prefigurando a eternidade no milênio. Os servos de Salomão viam a sua face, ouviam a sua sabedoria e o serviam. Glória a Jesus. Salmo 123:2 diz: assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Glória a Jesus. A frase verão o seu rosto significa que nós, como crentes, teremos uma audiência com o rei regularmente. Não se podia ter uma audiência com o rei se não se tivesse permissão para chegar à presença do rei. Você seria morto. Mas nós vamos ter pleno acesso à presença do rei. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. E na sua fronte está o nome dele. O sumo sacerdote tinha uma lâmina de ouro com as palavras: santidade ao Senhor na sua testa. E isso ele usava para representar o povo diante de Deus, conforme está em Êxodo 28:36. Meus amados irmãos, aqui o propósito de Deus é se apresentar o povo como o povo dele, como propriedade dele, aleluia, conforme está em Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia. É um nome gravado que representa posse, representa propriedade. Nós somos propriedade de Deus, propriedade de Jesus. O povo, a igreja, a noiva, a cidade santa pertencem a Jesus, pertencem a Deus. Nós vemos aqui o retrato da vida eterna nestes versículos. Serviços plenos a Deus nós vamos ter nessa vida eterna. O que nós vemos nestes estudos e desses últimos capítulos, em especial este último capítulo, terminando a Bíblia, concluindo a Bíblia, uma revelação divina para a igreja do Senhor, do que é que Ele está nos reservado, da alegria que devemos ter, da confiança que devemos ter, da perseverança que devemos ter naquele que promete e não falha e não falta. O homem falha, o homem é falto, mas o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
nos deixou isso. E numa condição muito difícil. João estava preso, estava numa ilha, não tinha como escrever, e ele tem essa revelação maravilhosa. E ele escreve para chegar a nós até hoje, e para a igreja naquela época, naqueles tempos de sofrimento e de martírio. O que é que está reservado para os santos, para os salvos? Aleluias. É o retrato da vida eterna que nós vemos nesse versículo. No versículo 5, não haverá noite, nem precisam de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Aleluia, aleluia. Esses cidadãos desse reino, esses cidadãos do céu, já saíram do império das trevas, onde estávamos e onde estamos. Somos propriedade de Jesus, jardim selado. Aleluia. 1 de João 1, 5 a 7. O capítulo anterior estava referindo à cidade Jerusalém Celestial. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Capítulo 21, versículo 23, que estudamos na última quinta-feira. Aqui está fazendo referência ao lugar santíssimo, ao lugar santo, diante dos servos de Deus, diante do trono dele, pois está escrito: o Senhor Deus os iluminará. Aleluia, aleluias, aleluia, glória a Jesus. Meus irmãos, o que Israel implorou, o que Israel implora, o que muitos imploram durante séculos, milênios, está em Números 6, 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Isso realizar-se-á em toda a plenitude diante dos salvos, para a presença do Senhor, na presença do nosso Deus. Aleluias, aleluia. E reinarão pelos séculos dos séculos. A vitória dos fiéis é ilimitada, eterna, é bênção. Daniel viu neste mesmo período da vitória do reino de Deus sobre o arrogante império romano e disse: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Daniel 7, 18. Aleluias. Daniel 7, 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos deixar para distribuir depois, meu irmão, para não tirar atenção, em nome de Jesus. Amém? Amém? Distribua no final, em nome de Jesus. Meus irmãos, então a conclusão da Nova Jerusalém aparece no versículo 5 do capítulo 22. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Aleluia. Hoje precisamos de eletricidade, e quando falta, interessante diz no versículo 5: e eles reinarão para todo sempre. É uma análise da última frase que podemos fazer. E eles reinarão. Quem reinará? Os verdadeiros servos de Deus. Os verdadeiros servos de Deus serão os que realmente reinarão com Cristo. Aleluia. O Rei dos Reis, como está em Mateus 20, 28, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Glória a Jesus. Palavras fiéis e verdadeiras. Agora nós entramos realmente no final, na conclusão deste livro. Versículos 6 a seguir. E esta sessão, meus irmãos, nos traz do versículo 6 a 11 as últimas palavras do anjo. Dos versículos 12 a 16 as últimas palavras de Jesus. Do Espírito e da noiva no versículo 17.
E de João, no versículo 18 e 19. A última promessa e a última oração, no versículo 20. E a última bênção, no versículo 21. E fecha o livro. Glória a Jesus. Então o livro de Apocalipse, ele contém uma série impressionante de visões usadas por Jesus para comunicar verdades importantes aos santos, aos servos, a nós aqui nesta noite e a todos quanto leram, estudaram e conhecem a palavra do Senhor. A mensagem desse livro fala principalmente aos cristãos da Ásia Menor naquela época, no final do primeiro século, mas oferece também consolação e confiança aos servos de Deus em todas as épocas, em todos os lugares, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Nós precisamos ter essa certeza, essa confiança, e para isso nos assegurarmos que sabemos para onde vamos, que sabemos que teremos um reino eterno e na presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse livro ele nos oferece também consolação, ele nos oferece confiança, servos de Deus em todas as épocas, em todos os lugares. Os últimos parágrafos desse livro, nos mostra, encerra a revelação que foi dada a João, e ele frisa de várias maneiras a relevância da veracidade desta mensagem, a afirmação da fidelidade desta mensagem, como se quisesse dizer para nós: não tem de que duvidar, não olhem as adversidades, não olhem as lutas, não olhem as tribulações, não olhem as enfermidades, não olhem as crises financeiras, não olhem o relacionamento difícil. Há uma esperança, há algo reservado para aquele que crê, para aquele que persevera, para aquele que espera no Senhor. É a união para sempre com Ele nos céus. Aleluia. Nós vemos muita similaridade entre o primeiro capítulo de Apocalipse e o último capítulo. Foi escrito numa inspiração tão maravilhosa, uma inspiração tão linda, que o último capítulo que nós estamos encerrando nesta noite, estudando nesta noite, fecha com o primeiro capítulo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ambas as passagens se referem à revelação de Deus, e a revelação de Deus diz o quê? Obediência à sua palavra. Obediência à sua palavra é a identidade do Senhor em testemunho às igrejas. Acompanhe comigo, eu vou estar lendo Apocalipse primeiro. Deus deu a Jesus sua revelação. Vou pedir que o irmão abra no capítulo 22 e eu vou pedir que leia. Eu vou ler Apocalipse 1. Deus deu a Jesus sua revelação para mostrar a seus servos o que em breve deve acontecer, enviando o seu anjo. Apocalipse 22:6. E disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Aleluia. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22:7 e 10. Apocalipse 22:7 e 10. Quem lê? Diz que presta o bem, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Havendo-as ouvido, visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorar. 10. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Porque próximo está o tempo, finaliza também no versículo 3, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 1:17, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 22:13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 1:1, para torná-la conhecida, enviando seu anjo a ser servo, João que testificou. Apocalipse 22:16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. É o
primeiro capítulo da Bíblia, fechando com o último capítulo da Bíblia, confirmando a veracidade da palavra, confirmando a inspiração do Espírito Santo, confirmando o que João precisava ouvir, escrever e deixar para nós até hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. O versículo 6 diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Fiel e verdadeira são palavras repetidas neste livro, do começo ao fim, porque Jesus é fiel, Jesus é verdadeiro. Apocalipse 19:11, Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 3:14, Apocalipse 5, Apocalipse 3:7. Por isso as palavras dele são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21:5, Apocalipse 22:6. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar os seus servos. Ele está fechando esse estudo que foi dirigido pelo nosso pastor, inspirado pelo Espírito Santo, para nos mostrar, para nos confortar, para nos consolar e para ter certeza para onde vamos e que caminho precisamos percorrer para chegar. Aleluia, glória a Jesus. Jesus abre e encerra esta revelação com os mesmos limites de tempo, e assim a nós que vimos estudando devemos ser reverentes, procurar entender o livro inteiro no contexto da igreja primitiva. Versículo 7: a salvação dos seus servos é o que nós vimos. Eis que venho sem demora. A vida do Senhor envolve dois aspectos: a salvação dos seus servos e o castigo dos rebeldes ímpios. Jesus já veio muitas vezes em julgamento às nações para resgatar e para proteger os inocentes. Nós vimos a pandemia, nós vimos a guerra que está acontecendo em Israel, nós vimos o que aconteceu recentemente e ainda as consequências no sul do país. É juízo de Deus, é juízo de Deus, é juízo de Deus, aleluia. Mas ele diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Esta é a sexta das 7 bem-aventuranças que esse livro traz. Muitas vezes nós usamos a palavra profecia no sentido restrito de predição, mas o significado da palavra é bem mais abrangente. Ela fala de revelação, ela fala da transmissão divina direta para o homem através das Santas Escrituras. A profecia do Apocalipse, meus irmãos, incentiva nós leitores a adorarem ao Senhor, a termos obediência ao Senhor, a resistirmos ao diabo e aos seus aliados. As instruções do livro foram escritas para serem obedecidas. É a chave do livro de Apocalipse, fechando este último capítulo. No versículo 8 e 9 tem um testemunho. Ele diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Este apóstolo, ele não se identifica pelo seu nome em nenhum outro ser escrito, mas é que ele faz questão, e é a 4ª vez que ele se identifica como um mensageiro humano que recebeu a revelação direto dos céus e deixou para nós. Aleluia. Ele não fugiu do seu erro. Por 2 vezes ele se inclina diante de um anjo. Tamanha revelação que ele teve, o privilégio que ele teve, nas condições em que ele se encontrava, preso em uma ilha, cercado de água, abandonado, avançado de idade. Mas Deus aparece para ele, o conforta e revela, aleluia. E o êxtase é tão grande que pela 2ª vez ele se curva diante do anjo, mas diz: olha, adora a Deus. É lição para nós. Por mais que o homem de Deus seja usado, por mais que tenha os dons, por mais que profetize, por mais que pregue, mas adorar é a Deus, servir só a Deus, se curvar só diante de Deus, por mais que ele seja usado por Deus. Glória a Jesus. Versículo 10 diz-me ainda: não celes as palavras dessa profecia, porque o fim está próximo. Então o anjo agora ele acrescenta uma instrução para João. A ordem não é selar a mensagem como aconteceu com Daniel, mas mostrando esse contraste. Daniel, 400 anos depois, né? Aí ele escreve para os alienistas:
Daniel 8,26 está escrito: preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Mas aqui é diferente. Aqui diz: está próximo o tempo. Isso há 2000 anos. Ou seja, Jesus está voltando. Esta hora, este dia está próximo. A visão de Daniel falou de um futuro distante. Daniel 12,4. Por isso foi preservada, selada. O motivo da diferença é simplesmente o seguinte: porque próximo está o tempo. João não é para selar, João é para revelar, João é para que seja escrito e que chegue à igreja de Alagoinhas, que está hoje encerrando o estudo desse livro do Apocalipse. Há propósito de Deus para isto. Deus sabe o porquê. Aleluias. Como Jesus abriu os 7 selos para revelar o futuro, é perfeitamente adequado que todo livro chegue até nós. E é um livro de difícil interpretação. Vou ler no final o escrito que peguei de teólogos, escritores que falam a respeito desse livro. Mas Deus nos deu a revelação e o entendimento a cada um, segundo o propósito de Deus, para que seja concluído. Eles, porém, não se arrependeram. Eu não vou ler, mas capítulo 9, versículo 20, capítulo 16, versículo 9, capítulo 11, versículo 21, não obedeceram. Os homens não obedeceram. Os homens continuam a não obedecer. E ninguém vai poder dizer que não foi por conta de ensino da palavra. Preste está a vinda de Jesus, trazendo vitória e glória. Mas para isso é preciso santificação, para isso é preciso santidade. Primeiro, nas línguas originais da Bíblia, santificar e santo tem significado básico: separar, ser separado para Deus. Em ambos os testamentos, no Velho e no Novo, as palavras são usadas com respeito a coisas e a pessoas. Quando a santificação é de coisas, não está implícita a qualidade moral. As coisas são santificadas ou tornadas santas, separadas para Deus. Quando a santificação é de pessoas, há um significado tríplice. Quanto à sua posição, os crentes são eternamente separados para Deus pela redenção. Hebreus 10:10. Portanto, da perspectiva da sua posição, os crentes são santos desde o momento em que creem. Filipenses 1:1, Hebreus 3:1. Quanto à experiência, os crentes estão sendo santificados pela obra do Espírito Santo por meio das Escrituras. Quanto à consumação, a santificação completa dos crentes aguarda a manifestação do Senhor. Aleluia. Efésios 5:27, 1 João 3:2. Eis que venho sem demora. Jesus declara neste capítulo: a vida dele é ligada ao consolo, a vida dele é ligada à recompensa aos fiéis, no sofrimento, nas tribulações, nas dores. Mas ele diz: eis que cedo venho, e comigo está o galardão. Aleluias. Que eu tenho para retribuir a cada um de vós segundo as suas obras. Que obras estamos fazendo? O que estamos fazendo? A palavra traduzida por galardão, ela representa um prêmio, um salário desejado. Lucas 6:35. Pode ser também o salário do pecado. 2 Pedro 2:13-15. Não vou ler pelo tempo. Então essas duas categorias mostram no versículo 11: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Esta é a última passagem que traz esta expressão e mostra os 3 modos dessa afirmação se encontraram juntos. É a única passagem desse livro que estão juntos, né? E o versículo 13 ele completa a atribuição dos títulos a Jesus Cristo. 1:8 se referiu a Deus, Alfa e Ômega. 17 aplicado a Cristo, o primeiro e o último. E 21:6 referindo-se a Deus, Alfa e Ômega. Agora estão juntos, triuno, Pai, Filho, Espírito
Santo, aleluia. É a única passagem que contém os 3 títulos juntos, fechando o livro, selando o livro, concluindo essa mensagem para os salvos. E nós somos privilegiados por estarmos aqui nesta noite. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. A 7ª e última bem-aventurança desse livro, a 7ª bem-aventurança desse livro. A primeira está no capítulo 1, versículo 3. As bênçãos de Deus são derramadas sobre os que leem esta palavra. Bem-aventurados aqueles que leem e guardam. A segunda bem-aventurança, 14, 13. Ele abençoa os que morrem no Senhor. Ele abençoa os que morrem no Senhor. A terceira, Apocalipse 16, 15. Bem-aventurados são os que estão alerta e têm consigo as suas vestes. 19:9. A bênção pertence aos que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. A quinta, 20, versículo 6. Bem-aventurados são os que participam da primeira ressurreição. 22:7 que nós lemos refere aos que guardam as palavras da profecia deste livro. Nessa bem-aventurança final, a linguagem é parecida com a encontrada em Apocalipse 7:14. Lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. A imagem de lavar as túnicas indica avivamento espiritual, libertação das suas vidas de corrupção neste mundo, experiência de viver de modo claro, puro e santo diante de Deus. Nós queremos as nossas vestes lavadas, aleluia. Vestes brancas são usadas de forma positiva, indicando os santos vitoriosos. Apocalipse 6:11, 7:9, 13, 16:15 e 22:14. Ao longo de todo esse livro, essa palavra transmite também o conceito de autoridade, poder dado aos santos sobre as nações. Capítulo 2, versículo 26. Autoridade às hostes demoníacas sobre os habitantes da terra. Apocalipse 3, 9 e 10. Autoridade às 2 testemunhas sobre seus inimigos. Apocalipse 11, 6. Autoridade também, meus irmãos, aos anjos sobre o fogo do altar. Apocalipse 14, 18. Autoridade sobre a terra. Apocalipse 18:1. Ela inicia indicando o poder de Deus sobre as pragas. 16:9. Os santos recebem autoridade. Nós recebemos autoridade, que aqui está traduzido como poder, através dos dons que Deus deixou para a igreja. Aleluia. Purificados pelo sangue, abençoados, ganhando acesso à árvore da vida. Vamos ter esse acesso, aleluia. Em 21, 25, as portas da Nova Jerusalém nunca serão fechadas. Através delas, as nações trazem glória para a cidade, aleluia. Aleluia. O escritor Bial, ele indica o pano de fundo em Isaías: passai pelas minhas portas, abri as portas para crer a nação justa que obedece à verdade. Isaías 26:2. Isaías 62 mostra a salvação que vem até a cidade, e ele finaliza aqui trazendo: ficam de fora dessa cidade os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ele reforça. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:2, ele avalia os falsos mestres judaizantes como cães. Há 6 itens nesse catálogo: feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras e mentirosos, que também são encontrados em 28 numa outra ordem. Mas agora ele traz aquele que terá o destino no lago de fogo: os que mentem, amam e praticam a mentira. É o último tipo de depravação da lista, que recebe ênfase específica: os que amam e praticam a mentira. Aleluias. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas. A gente ouve mentiras, a gente ouve falsas pregações,
a gente ouve falsas profecias, mas Jesus está dizendo: eu enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Aleluia. Aleluia. Ou seja, a mensagem vem do próprio Jesus. Nós não podemos duvidar, nós não podemos temer, por maior que seja a adversidade. A palavra é de Jesus, a palavra vem de Jesus. Ela foi dirigida às igrejas, especificamente às 7 igrejas citadas no início do livro. Glória a Jesus. Versículo 1, versículo 1: é Deus que inicia a revelação, enquanto agora nessa passagem é Jesus. É Jesus que traz: eu sou a raiz, a geração de Davi, eu sou a fonte da sua realeza. Essa imagem continua aqui: raiz de Davi, versículo 11, versículo 15. A brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã. É como se Jesus trouxesse a revelação para João, para a igreja, para nós, que chegou aqui até hoje, de todo o Velho e Novo Testamento, fechando aqui. A brilhante estrela da manhã. Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos do Moabita e destruirá todos os filhos de Sete. É o que está tipificando aqui agora. Aleluia. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Vem é uma oração dirigida a Jesus, que promete vir sem demora. Ele ouve, ele ouviu. Aqui vem um convite aos espiritualmente sedentos, para que recebam de graça a água da vida, pois ela é livremente concedida pela graça de Deus aos que querem ver, ouvir e praticar. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus e o povo dele entendem, ouvem o convite e estão atentos ao convite. Aqui nós vemos a ação do Deus triuno. Vou passar uns 5 minutos. A noiva, a igreja, formulando o convite. Mas você ouviu o convite? Na última oportunidade, terceira quinta-feira atrás, eu falei sobre isso. Como é que eu vou convidar se eu não ouvir o convite? Eu ouvi o convite? A noiva e a igreja oferecem, a noiva, a igreja, oferece o convite. O Espírito e a noiva oferecem o convite. Nós não devemos esquecer dessa missão da igreja. Portanto, o Espírito não chama sozinho, ele se uniu com a noiva do Cordeiro de Jesus Cristo, para o convite. Você ouviu o convite? Você ouviu o convite? Ambos chamam juntos, em 2 direções. Por um lado, o chamado é dirigido ao mundo perdido. Por outro lado, esse chamado é dirigido ao próprio Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor Jesus, vem em breve. Eu posso dizer isso, eu estou convicto disso. Eu posso dizer que Ele vem agora. Eu posso dizer: vem, Senhor Jesus, eu estou preparado. Porque não vai saber a hora, nem o momento. Eu tenho que estar preparado agora. Eu tenho que estar vigilante agora. E a resposta do Senhor é: aquele que dá testemunho destas coisas, diz: sim, venho em breve. Versículo 20. A noiva aqui deve ser vista não apenas como a igreja que está lá no capítulo 19, mas a igreja agora, a igreja do fim dos tempos, entrando na Jerusalém, capítulo 21, versículo 9 e 10. A diferença entre a noiva de quem ouve e diz vem, na frase seguinte: a noiva é a igreja de 29, uma figura literária, representando todos aqueles que herdarão a vida eterna. Essa igreja está aqui, a igreja dos últimos dias. Em outras palavras, a igreja final, quanto à igreja atual,
que está dizendo venha. E esta é uma responsabilidade nossa. Mas para eu dizer venha, eu tenho que ter atendido ao convite. Eu não posso, como eu falei na última palavra, eu não posso passar um convite, por exemplo, para um casamento, se eu nem sequer fui convidado. Entre pelas portas da cidade. Aquele que tem sede, venha. Aleluias. Versículo 18 e 19 é uma advertência. Jesus se identifica com uma pessoa que fala. Porém, a presença acompanhada do verbo do testemunho está estabelecendo a veracidade. É eu, Jesus, eu estou dando testemunho. É eu que estou falando. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, o que ele dirá aqui é a aplicação geral. Ele falou para a Ásia Menor naquela época, ele falou para a África no século V, ele falou para a Europa no século XII, ele fala para nós hoje aqui. Aleluias. 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 Vida eterna. Vida eterna. Versículo 19. Esta vida é chamada eterna porque é vida de eternidade passada até a eternidade futura. João 4, 5, 26, 1 João 12. Vida eterna é vida com Deus, que foi revelada em Jesus Cristo. Vida eterna para a igreja. Mas sabe a condição para essa vida eterna? Essa vida eterna de Deus revelada em Jesus Cristo é concedida no novo nascimento pelo Espírito Santo, o qual opera de conformidade com a palavra de Deus. João 3, 3 a 15. A vida concedida não é uma nova vida, esse é no sentido da posse humana, mas o que era desde o princípio, 1 João 1. Mas quem é que recebe essa nova vida? Uma nova criação, 2 Coríntios 5, 17, Gálatas 6, 17, 6, 15. A vida de Deus que está no crente é parte inseparável da vida que estava em Cristo Jesus. Eu repito, a vida de Deus que está em mim, que está em você, que está no crente, é parte inseparável da vida que estava em Cristo Jesus. Uma vida nele e no crente. A videira e os ramos, cabeça e membros. E finalmente, promessa e bênção. Versículos 20 e 21. Aquele que dá testemunha destas coisas, Jesus, a fiel testemunha. Capítulo 1, versículo 5. Logo depois da revelação dada por meio de João. Amém, vem Senhor Jesus. Podemos dizer isso? Foi cantado aqui nesta noite. Há uns 20 anos fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. Só entre obreiros, só entre pastores e ministros. Se podia dizer isso, foi num congresso em Feira de Santana que divulgaram isso. Se podia dizer, vem agora. Mais de 70% pediu para esperar. Pediu para esperar. Eis que Jesus logo vem. Venha logo, Jesus. Aleluia. Enquanto todos se sintam fiel, desejo estar com Cristo eternamente. Filipenses 1, 21 a 23, 2 Coríntios 5 a 8. Entendemos que essa demora do Senhor em trazer o julgamento final está oferecendo oportunidade. E o interessante é que a oportunidade também para a igreja. Oportunidade para a igreja. Oportunidade para a igreja. Aleluia. Certamente cedo venho. Cristo vem repentinamente, sem aviso. 7:12 de Apocalipse. Esta é a promessa que Jesus conclui essa série de anúncios sobre o seu retorno iminente. Jesus está voltando, veio em breve. Todo crente deve viver na expectativa de que a nova vinda de Cristo é iminente. Cristão de todas as gerações deveriam viver a sua vida. Eu deveria viver a minha vida. Você deveria viver a sua vida como se Jesus fosse voltar agora. E pode ser agora, foi cantado. Pode ser o último culto.
Aleluia. 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 A graça do Senhor Jesus seja com todos. Ele finaliza, autenticando que é uma epístola. Autenticando que é uma epístola. Aleluia. A graça do Senhor seja com todos. Chegamos, meus irmãos, à parte final desse maravilhoso livro. Nós vimos neles que Israel em sua grande tribulação, mas a sua maravilhosa salvação. Nós vimos nele que a igreja de Jesus em sua beleza e noiva. A igreja de Jesus em sua beleza e noiva. Um livro poderoso. Comunicou aos seus servos a sua justiça, o seu poder, a compreensão e graça. E a afirmação do domínio absoluto do Senhor, que continua confortando a igreja de Alagoinhas aqui hoje, nesta noite. A nós que tivemos o privilégio de estar aqui para concluir esse estudo. O clímax absoluto. Vimos a gloriosa majestade de Deus no Cordeiro. Nós aprendemos mais sobre como servir a Deus, como adorar a Deus e como obedecer a Deus. Esse livro traz obediência. Esse livro traz para ouvirmos e aplicarmos a sua palavra. É um livro prático e difícil. Deles nós aprendemos mais como servir a Deus, como adorar o nosso Criador e nosso Redentor. Como servir a Deus. Nós aprendemos aqui, mas nós aprendemos quando nós viemos com ouvido, alma e espírito para ouvir. A fé vem pelo ouvir, pela palavra. Pela palavra. Diz o versículo 6 que nos é assegurado que essas palavras são dignas de confiança. Apocalipse 19:9 diz: essas palavras são dignas de confiança. Quem está dizendo é Jesus Cristo. Quem está anunciando é nosso Salvador. Prefeito falha, governador falha, pastor falha, presbítero falha, marido falha, esposa falha, mas Jesus não falha. Ele está dizendo que essa palavra é fiel, que essa palavra é verdadeira, que essa palavra é digna de confiança. E nós precisamos crer nisso, e nós precisamos viver nisso. E nós precisamos praticar isso. Aleluia. É a resposta à promessa de Jesus. É Jesus que está prometendo: eis que cedo venho. Palavras dignas de confiança. Aleluia. Nós vamos ter acesso à sua presença. Nós vamos estar diante dele. Hoje nós não temos acesso ao governador, nem pensar no presidente da república, mas diz que nós vamos estar com o nome na testa, que nós vamos ter acesso a ele eternamente, lá na glória, lá na Jerusalém celeste. Nós vamos estar diante do rei, e para isso nós precisamos perseverar, nós precisamos ter fé, nós precisamos obedecer a sua palavra, viver a sua palavra, praticar a sua palavra, reverenciar a sua palavra, cultuar a Deus Todo-Poderoso. Toda pessoa que lê essas palavras é chamada a se decidir. Talvez você não tenha se decidido. Na outra vez que eu trouxe esse estudo, eu falei isso, do convite. Lembra que estava aqui do convite? Então você precisa tomar uma posição. Você precisa se decidir. Sou salvo? Eu sou crente? Cada um sabe. Amém? Que Deus continue, e Ele é misericordioso, derramando a sua graça, perdão por ter passado, mas eu tenho que concluir. Sou grato a Deus por ter tido esse privilégio de encerrar esse estudo. Medite mais nestes versículos, nestes capítulos de Apocalipse, para você saber para onde vai e como é que vai. Amém? Ora vem, Senhor Jesus, estamos a te esperar. Ora vem, Senhor Jesus, pois contigo eu quero morar. Quem conhece? Ora vem, Senhor Jesus, estamos. Ora vem, Senhor Jesus, pois contigo queremos
Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, por esses dias, pelas mensagens de despertamento, pela revelação que o Senhor deixou para a igreja de tudo que vai acontecer. Que bondade, que misericórdia, que desejo do Senhor que nenhum se perca. E se não fosse revelado, o que seria de nós, Pai? Senhor, nos conduz em paz para os nossos lares. Aí está a programação da igreja, do homem são os planos, mas do Senhor vem a resposta. Os teus servos que foram escalados para estar aqui cooperando conosco, Pai. Abençoa a tua igreja. Abençoa o nosso pastor Jair, dá saúde ao teu servo. Cura, Senhor, a nossa irmã Eliene e tantos quantos estejam enfermos, Pai. Esteja as tuas mãos agora, liberando, Senhor, a palavra curadora, liberando a cura divina. Nos dá um sono reparador, nos guarda, nos livra de todo mal. No nome de Jesus, nós te louvamos, te pedimos e te agradecemos. Os que estão de acordo dizem amém. Presbítero Maurício, o versículo final e a bênção apostólica. Mas, senhor, irmãos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Ageu. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, nosso agora para todos sempre. Amém.